Existem animes de romance e existem animes que simplesmente ficam marcados pra sempre. Hoje eu trouxe os 10 melhores animes de romance que todo fã precisa assistir pelo menos uma vez na vida. Desde histórias emocionantes que vão destruir seu coração, até casais com uma química absurda que fazem você maratonar sem perceber. E já aviso, alguns desses animes vão te fazer rir, outros vão te deixar sem chão. Então pega a sua lista, porque talvez o próximo anime favorito da sua vida esteja aqui. Clannad After Story. Em primeiro lugar, temos Clannad After Story. E sinceramente, esse anime não é apenas um romance. Ele é uma experiência emocional completa. A história acompanha Tomoya Okazaki, um garoto que vivia sem direção e sem expectativa sobre o futuro, mas que aos poucos começa a mudar depois de conhecer Nagisa Furukawa. Só que diferente da maioria dos animes de romance, Clannad After Story não termina quando o casal finalmente fica junto. Na verdade, é aí que a verdadeira história começa. O anime mostra a vida adulta, os sonhos, as dificuldades, as responsabilidades e principalmente o peso das escolhas e das perdas. E é exatamente isso que torna essa obra tão especial, porque ela parece real. Você cria uma conexão tão forte com os personagens que cada momento feliz aquece o coração, mas cada momento triste simplesmente destrói emocionalmente. A trilha sonora, a construção dos personagens e a mensagem sobre família fazem desse anime uma das histórias mais emocionantes já feitas. E se existe um anime capaz de fazer alguém rir, refletir e chorar ao mesmo tempo, definitivamente é Clannad After Story. Your Lie in April. Em segundo lugar, temos Your Lie in April, um anime que consegue transformar música em sentimento. A história acompanha Kosei Arima, um prodígio do piano que perdeu completamente a vontade de tocar depois de um trauma do passado. O mundo dele era cinza, silencioso, até a chegada de Kaori Miyazono. E é aí que tudo muda. Kaori é completamente o oposto dele. Ela é livre, energética, intensa, e usa a música não como perfeição, mas como expressão. A relação dos dois vai crescendo aos poucos, e o anime mistura romance, drama e música de uma forma simplesmente absurda. Cada apresentação musical parece carregar emoções reais. Você sente a dor, a felicidade, o medo e o amor através das notas. E o mais impressionante é como o anime fala sobre seguir em frente mesmo carregando cicatrizes. Your Lie in April não é apenas um romance triste. É uma história sobre como algumas pessoas entram na nossa vida e mudam ela completamente, mesmo que por pouco tempo. E quando o anime termina, você entende por que tanta gente nunca consegue esquecer essa obra. Toradora. Em terceiro lugar, temos Toradora, um dos maiores clássicos dos romances escolares. No começo, o anime parece só mais uma comédia romântica divertida, mas conforme a história avança, ele se transforma em algo muito mais profundo. A trama acompanha Ryuji Takasu, um garoto com aparência assustadora, mas que na verdade é extremamente gentil. E do outro lado temos Taiga Aisaka, conhecida como Tigre de Bolso, por causa da personalidade explosiva e agressiva. Os dois começam tentando ajudar um ao outro com suas paixões, mas aos poucos criam uma conexão extremamente verdadeira. E é isso que faz Toradora funcionar tão bem. Os personagens parecem humanos de verdade. Eles erram, sentem ciúmes, escondem sentimentos e têm medo de se machucar. O anime consegue equilibrar momentos engraçados com cenas emocionais de uma forma perfeita. E quando você percebe, já está completamente envolvido pela história. Toradora é aquele tipo de anime que começa leve, mas termina deixando um vazio enorme quando acaba. Horimiya. Em quarto lugar temos Horimiya, um romance simples, mas extremamente real e confortável de assistir. O anime acompanha Kyoko Hori, uma garota popular da escola, e Izumi Miyamura, um garoto aparentemente tímido e introvertido. Só que fora da escola, os dois escondem lados completamente diferentes, e é justamente essa descoberta que aproxima os personagens. Diferente de muitos romances que enrolam por temporadas, Horimiya desenvolve o relacionamento de forma natural e rápida. Você vê o casal criando intimidade, confiança e vivendo momentos do cotidiano que parecem genuínos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ama esse anime. Ele não tenta exagerar no drama o tempo todo. Em vez disso, ele mostra pequenos momentos simples que fazem o relacionamento parecer real. Além disso, os personagens secundários também são extremamente carismáticos, fazendo o anime parecer quase um grupo de amigos de verdade. Horimiya é aquele romance confortável que deixa um sorriso no rosto enquanto você assiste. Kaguya-sama Love is War. Em quinto lugar, temos Kaguya-sama Love is War, um anime que conseguiu transformar romance em uma verdadeira guerra psicológica. A história acompanha Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, dois estudantes extremamente inteligentes e respeitados na escola. O problema é que os dois estão apaixonados um pelo outro, mas nenhum quer admitir isso primeiro, porque para eles, confessar significa perder, e é exatamente daí que nasce toda a genialidade do anime.
Cada episódio parece uma batalha mental absurda, onde os personagens criam planos ridículos e estratégias elaboradas só pra fazer o outro demonstrar sentimentos primeiro. O mais impressionante é como o anime mistura comédia e romance de forma perfeita. Você ri praticamente o tempo inteiro, mas aos poucos também começa a se apegar emocionalmente aos personagens. E quando os momentos românticos realmente acontecem, eles têm muito mais impacto justamente por causa de toda a construção anterior. Kaguya-sama é divertido, inteligente, carismático e consegue transformar situações simples em cenas extremamente memoráveis. E sinceramente, poucos romances conseguem ser tão engraçados e tão emocionantes ao mesmo tempo. Fruits Basket. Em sexto lugar temos Fruits Basket, um anime que vai muito além de romance. A história acompanha Toru Honda, uma garota extremamente gentil que acaba conhecendo a família Soma, um clã amaldiçoado pelo zodíaco chinês. Só que conforme o anime avança, você percebe que Fruits Basket não fala apenas sobre amor. Ele fala sobre trauma, abandono, solidão, aceitação e cura emocional. Cada personagem carrega dores profundas, inseguranças e feridas do passado. E a forma como Toru consegue mudar a vida dessas pessoas aos poucos é simplesmente emocionante. O anime tem momentos leves, engraçados e confortáveis, mas também possui cenas extremamente pesadas emocionalmente. E talvez o mais incrível seja justamente como ele consegue fazer você amar praticamente todos os personagens. Além disso, o romance é construído de maneira muito madura e natural, sem parecer forçado. Fruits Basket é aquele tipo de obra que começa parecendo um romance simples, mas termina deixando lições que ficam na cabeça por muito tempo. Bunny Girl Senpai. Em sétimo lugar temos Bunny Girl Senpai, e apesar do nome estranho, esse anime é muito mais profundo do que parece. A história acompanha Sakutazu Sagawa, um garoto que encontra Mai Sakurajima andando pela biblioteca vestida de coelhinha. E o mais estranho é que ninguém consegue enxergar ela. A partir daí, o anime começa a explorar a chamada Síndrome da Puberdade, fenômenos sobrenaturais ligados aos sentimentos e problemas emocionais dos personagens. Mas o grande destaque da obra é a relação entre Sakuta e Mai. Os dois têm uma química absurda, diálogos inteligentes e uma conexão extremamente natural. Diferente de muitos romances, aqui o casal não fica enrolando por temporadas. O relacionamento evolui de forma madura e sincera. Além disso, o anime mistura romance, drama, mistério e questões psicológicas de um jeito muito único. E quanto mais a história avança, mais você percebe que Bunny Girl Senpai não é sobre fantasia, é sobre sentimentos humanos. É um anime inteligente, emocional e que surpreende muita gente justamente por ser completamente diferente do que aparenta ser. Golden Time. Em oitavo lugar temos Golden Time, um romance universitário que consegue ser extremamente intenso e emocional. A história acompanha Ban Ritada, um garoto que perdeu completamente a memória após um acidente. Tentando começar uma nova vida na faculdade, ele acaba conhecendo Koko Kaga, uma garota linda, dramática e completamente imprevisível. E é aí que o anime começa a se destacar. Diferente da maioria dos romances escolares, Golden Time mostra personagens mais maduros, lidando com inseguranças, relacionamentos reais e problemas emocionais muito mais profundos. O relacionamento entre Bunny e Coco é cheio de momentos fofos, engraçados e emocionantes, mas também passa por conflitos extremamente humanos. Além disso, o anime trabalha muito bem a questão da identidade e do passado. Afinal, até que ponto alguém continua sendo a mesma pessoa depois de perder as próprias memórias? E conforme a história avança, o drama fica cada vez mais intenso. Golden Time é um romance que mistura amor, amadurecimento e crise emocional de uma forma muito forte, e por isso acaba sendo tão marcante para quem assiste. My Dress-Up Darling. Em nono lugar, temos My Dress-Up Darling, um romance moderno que conquistou muita gente pela química absurda entre os protagonistas. A história acompanha Wakana Gojo, um garoto tímido apaixonado por confeccionar bonecas tradicionais japonesas. Por causa desse hobby, ele acabou crescendo isolado e com medo de ser julgado pelas pessoas. Mas tudo muda quando Marin Kitagawa entra na vida dele. Marin é completamente extrovertida, energética e apaixonada por cosplay. E quando ela descobre o talento de Gojo com costura, os dois começam a se aproximar através desse mundo. O mais legal do anime é justamente como o relacionamento deles parece natural. A conexão vai crescendo aos poucos, com momentos engraçados, constrangedores, fofos e extremamente genuínos. Além disso, Marin acabou se tornando uma das personagens mais carismáticas dos romances atuais, justamente pela personalidade divertida e pela forma sincera com que trata Gojo. E apesar do anime ter bastante fanservice, o coração da obra continua sendo o desenvolvimento dos personagens e a paixão deles pelo que amam fazer. My Dress-Up Darling é leve, divertido e extremamente confortável de assistir. Violet Evergarden. E por último, temos Violet Evergarden, uma obra que não fala apenas sobre romance, mas sobre sentimentos humanos no geral.
A história acompanha Violet, uma garota que foi criada como uma arma durante a guerra e que nunca aprendeu o significado das emoções. Depois do fim do conflito, ela começa a trabalhar escrevendo cartas para outras pessoas. E através dessas cartas, ela começa lentamente a entender o que significa amar. E sinceramente, poucos animes conseguem transmitir emoção como Violet Evergarden. Cada episódio conta histórias diferentes sobre perda, saudade, amor e despedida, e quase todas conseguem tocar profundamente quem está assistindo. Além disso, a animação é simplesmente absurda. Cada cena parece uma pintura em movimento. Mas o verdadeiro peso do anime está na jornada emocional da Violet. Ver ela tentando compreender sentimentos humanos aos poucos torna tudo muito mais impactante. Violet Evergarden é delicado, melancólico e extremamente emocionante. E definitivamente é uma daquelas obras que ficam marcadas na memória, mesmo depois que acabam. E esses foram alguns dos melhores animes de romance já feitos. Animes que não falam apenas sobre relacionamentos, mas também sobre amadurecimento, dor, felicidade, perda e tudo aquilo que faz a gente se conectar emocionalmente com uma história. Agora eu quero saber, qual desses animes mais marcou você? E qual anime de romance deveria estar nessa lista? Então comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama anime e já segue o canal porque ainda tem muito conteúdo sobre animes, teorias, tops e curiosidades vindo por aí.